Essa aqui mais uma edição do nosso painel regional Debates. Você com a gente de segunda a sexta-feira, sempre a partir da 1h30, acompanhando personalidades da nossa região metropolitana e do Brasil, que discutem e debatem junto com você os temas mais importantes que estão na pauta aqui do nosso dia a dia da Baixada Santista e do país também. Lembrando que a nossa reprise é também diariamente às 8 da noite e às 22 horas, 10 da noite, portanto, sempre o painel regional, também com entrevistas e com debates importantes sobre a nossa região e sobre o país também. Nessa edição, a área portuária em pauta, em destaque, em debate aqui no nosso painel regional Debates. Com prazer, a gente recebe aqui José Eduardo Lopes, secretário de Assuntos Portuários e Marítimos aqui da Prefeitura de Santos. Boa tarde, secretário. Prazer tê-lo aqui, tudo bem? Boa tarde, Boturão. Boa tarde, colegas aqui de bancada e a todos que nos assistem nesse momento. Obrigado pela presença do secretário. Conosco também o doutor Manuel Rogério, nosso advogado e comentarista aqui do painel. Boa tarde também para você, Rogério, tudo bem? Boa tarde, Boturão. Boa tarde, José Eduardo. Boa tarde, a Verônica. Boa tarde aos nossos telespectadores. É um prazer participar aqui para tratar de assunto da nossa região, principalmente da área portuária. E com a gente também a Verônica Mendrona, companheira jornalista, mais uma vez participando e colaborando aqui com o nosso painel Debates. Tudo bem, Verônica? Boa tarde também. Tudo bem, boa tarde. Eu agradeço mais uma vez o convite. Acho muito importante estar aqui, como sempre, discutindo os assuntos relevantes para a nossa Baixada Santista. 3017-9110, você liga para a gente, participa, envia aí o seu comentário, a sua pergunta, né? Tira a sua dúvida, dá a sua opinião a respeito dos temas, dos assuntos importantes que nós vamos destacar e colocar em debates aqui com a presença do secretário de Assuntos Portuários e Marítimos de Santos. Você pode sempre compartilhar conosco também pelo Facebook, facebook.com/painel regional e ainda acompanhar online, né, que está sendo discutido, que está sendo debatido aqui no painel Debates diariamente, acessando o site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica lá no ícone do painel regional e confere online, não é, em tempo real, aquilo que está sendo discutido, aquilo que está sendo colocado em debate, em pauta aqui no programa diariamente, segunda a sexta, 1h30 da tarde. Bom, a gente tem uma série de assuntos importantes, né? O Porto, assuntos portuários não faltam, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é o setor de economia aqui da região mais importante, mais fervilhante, não é? Sem dúvida nenhuma, não é? E gera aí um número grande de empregos, de negócios, né? De postos de trabalho, de serviços, enfim, não é? E a gente tem aí uma questão bastante polêmica, né? E problemas. E problemas também, claro, né? Não poderia ser de uma outra maneira, né? Tudo que gera coisas positivas, coisas importantes, também gera, claro, dificuldades, né? Essa questão polêmica que envolve aí essa queda de braço entre a Embraport e os trabalhadores portuários, especialmente o pessoal da Estiva, né? Já que a Embraport segue se recusando a utilizar os trabalhadores do ógimo, né? Baseado, lastreado nessa nova legislação, a Lei 12.815, não é? Que é originária daquela famosa medida provisória 595. Os trabalhadores estão em Brasília, né? O secretário estava até em contato com alguns dos representantes das categorias portuárias agora há pouco via rádio, via celular, enfim, né? E o que é que a gente pode falar a respeito desse tema? Bom, como é que está a posição, a postura da Prefeitura em relação a esse assunto tão polêmico, né? Bom, a posição da Prefeitura é, logicamente, de apoio aos trabalhadores. Mais um pequeno histórico da situação. Com a edição da lei aí, que tratou aí a medida provisória 595, a Embraport é o primeiro terminal, e a Porto de Santos acabou virando um laboratório, porque esse é o primeiro terminal que efetivamente vai fazer o uso da lei. Então, naturalmente, ela teve uma posição muito, muito forte em relação a defender a vinculação, a utilização da CLT como meio de contratação. Em contrapartida, os trabalhadores, particularmente aí os estivadores, seguidos também pelos operários portuários, gostariam de manter o vínculo, gostariam de continuar trabalhando como avulso. E houve aí uma disputa muito grande, e nesse período nós vimos uma evolução da posição dos trabalhadores em particular, no que diz respeito à Embraport. Ela só evoluiu na questão salarial, mas manteve a posição de sempre vinculação. Então, recentemente, os trabalhadores, inclusive, se propunham até a discutir o vínculo, mas queriam aí um período de transição. E foi nesse cenário que o pessoal, então, foi para Brasília, convocado lá pelo gabinete da presidência. Falando há pouco, brevemente, aí com um dos representantes, me parece que as coisas lá estão caminhando e
parece que nós temos a perspectiva de algum acordo, o que seria excelente, porque colocaria fim a essa discussão que já se arrasta há muito tempo e certamente terá impacto em relação aos demais terminais aqui do Porto de Santos. Estão lá, nesse momento, em Brasília, debatendo o assunto, representantes dos trabalhadores portuários, representantes da própria Embraporte da e Estiva também. Da Estiva, né? Rodney, Cláudio Miro, né? E também, claro, estão discutindo isso lá no Ministério dos Transportes? No gabinete da presidência. No gabinete da presidência mesmo? Da presidência. Diretamente da presidência? A reunião estava marcada para as 9 horas da manhã. 9 horas da manhã? Isso, exatamente isso. Então, alguma coisa de mais interessante deve estar saindo do forno, né? Nesse horário ainda estão em discussão, seguramente deve ter aí algum bom encaminhamento. Esperamos que isso aconteça. Muito bem. Alô, Rogério, você que acompanha de perto aí todas essas questões importantes que envolvem aí o nosso porto. Diga lá, Rogério. Realmente a gente torce pelo um pronto acordo entre os trabalhadores e a empresa Embraporte, até porque, do ponto de vista de movimentação no Porto de Santos, vem atrapalhando. Com a notícia de funcionamento da Embraporte, houve um aumento de movimentação de navio aqui para o Porto de Santos, mas com essa manifestação dos trabalhadores portuários e dos trabalhadores avulsos, eles suspenderam, acabou sobrecarregando outros terminais, por exemplo, a Santos Brasil está superlotada, não tem espaço, há navios na Barra, você que mora próximo à praia, você olha, você pensa assim, olha, tem uma cidade do outro lado, na linha do horizonte tem uma cidade. Essa é a sensação que a gente tem. É a sensação que a gente tem, mas isso é decorrência dessa convulsão que nós estamos assistindo no Porto de Santos. Mas, por outro lado, a gente também torce muito pelos trabalhadores, porque, no final de tudo, quem vai sofrer vai ser a cidade, a economia da cidade. Pessoas sem trabalho, pessoas desempregadas, pessoas que tinham já toda a sua vida no segmento portuário, para se adaptar em outra função, para se adaptar em outra carreira, vai demorar muito, vai atrapalhar a cidade, vai mexer na nossa economia e isso certamente a cidade de Santos estará sofrendo se não houver um acordo e se não for preservado os trabalhadores avulsos da Estiva e os trabalhadores portuários. Verônica, pois não. Eu também torço para que haja um final rápido, né, de bom senso. Eu acredito que o diálogo é uma forma de resolver toda essa situação e eu torço positivamente também para um final feliz para os trabalhadores. Agora, mudando um pouquinho de assunto, queria perguntar ao secretário, o terminal da BTP já recebeu autorização do IBAMA, em curto espaço de tempo deve iniciar suas operações. Como que a secretária, isso vai, acredito que, deixar um pouco pior o nosso trânsito, que já é caótico, né? Enfim, como a Secretaria tem articulado nesse sentido, quais os impactos que isso vai gerar na nossa cidade e o que a Secretaria tem procurado fazer para amenizar um pouco essa situação? Olha, nós temos, desde que eu cheguei na Secretaria, aliás, foi um dos primeiros assuntos que eu tratei na Secretaria em janeiro, foi o licenciamento da BTP. A BTP, embora esteja em área portuária, no caso aí, localizada ali no retão da Lemoa, na perimetral do Porto, no que vai ser inclusive o trecho 1 da perimetral, o assunto era um acordo que a BTP fez com a Codesp. A BTP pretendia construir um viaduto, né, que daria acesso ao seu terminal diretamente, mas isso traria um conflito com o que a Codesp planeja ali para a região, para esse primeiro trecho da perimetral. Então houve um acordo de tal sorte que a BTP deveria ou vai construir efetivamente 960 metros de pista que corresponderá já ao trecho da futura perimetral. E nesse trecho serão então 11 faixas, 4 faixas que num sentido, 4 no outro sentido e 3 que servirão a BTP. E será feito de forma que sempre nós teremos o mesmo número de faixas de rolamento que nós temos no momento. Além disso, deverá haver intervenções no local, de modo a assegurar aí a fluidez do trânsito. Nós também vemos aí com muita atenção esse assunto, porque afinal de contas a BTP está logo ali no retão da Lemoa, na entrada de Santos, exatamente, justamente por onde passam os caminhões que se dirigem aos outros terminais. Certamente, então logo a BTP inicia as operações, nós vamos estar acompanhando
aí as intervenções que serão feitas e também toda a construção aí desses 960 metros iniciais e as consequências aí que poderão gerar para o trânsito. A CT participou dessa discussão aí? Participou e inclusive, participou sim, inclusive a CT, aliás, deixa eu até dar um testemunho aqui, até fazendo uma justiça. Sabe, quando eu vim trabalhar na prefeitura, eu tinha imagem de cidadão muito negativa da CT. Vindo para a prefeitura, uma das primeiras interações que eu tive com o pessoal da CT foi justamente a discussão dessa questão da BTP, o que me causou uma excelente impressão dos técnicos que a CT tem. Na época, inclusive, a CT não aceitou os primeiros estudos feitos pela empresa contratada pela BTP, solicitou estudos adicionais e depois eu vi, inclusive, o pessoal rodando no software lá algumas simulações e eu percebi que o assunto era feito assim com muita profundidade e certamente a CT participou e, conforme eu disse, pediu informações adicionais, estudos adicionais e acabou aprovando aí o que foi apresentado, o projeto apresentado, muito embora em área portuária, mas isso terá certamente um impacto no trânsito e, consequentemente, na fluidez ali na entrada da cidade. E tem um prazo para essas obras, secretário? Tem. Naquela altura, quando nós conversamos em janeiro, deveria ficar pronto em novembro. Naturalmente, nós estamos já agora em julho, as obras não começaram, então nós devemos aí agora avançar proporcionalmente agora, puxar isso para o próximo ano, né? Se começar agora no segundo semestre, avançar então para o próximo ano. Você citou a CT, realmente eu também tinha uma má impressão da CT, mas vamos deixar isso de lado. A CT não fez nada demais, doutor. Ela apenas está cumprindo o que determina a lei. Existe uma lei municipal de 2005 que para um terminal ou para uma transportadora se estabelecer no município de Santos, ela é obrigada a apresentar um projeto demonstrando que ela tem local para estacionar seus caminhões, para que esses caminhões não utilizem do trânsito da via pública como forma de estacionamento, aguardando o atendimento dentro do terminal. Nós já passamos por isso várias vezes. Uma cidade portuária, ela vive do trabalho do porto. E por conta disso, você tem armadores que trazem os contêineres vazios, que usam espaços aqui no município como depot, que nós chamamos que são armazém, onde são armazenados esses contêineres vazios e são utilizados para importação e exportação. E aconteceu um fato, na época quem estava aqui ficou preso no trânsito, foi até o governador Serra. Na época ele era governador, José Serra, ele ficou preso no trânsito. Numa cabotagem de contêineres vazios, onde um determinado terminal iria receber tudo aquilo no mesmo dia, os caminhões ficaram parados todos na via pública. Por conta disso, quem estava dentro do carro, oficial, o prefeito e o José Serra. Fecharam a empresa, foi uma bagunça só, mas... enfim, hoje nós temos uma legislação que cuida disso e para que você consiga um alvará para instalar uma transportadora ou qualquer tipo de terminal aqui em Santos, há de você apresentar um projeto onde você demonstre para a CT também. Ela é um órgão só consultivo, ela não vai decidir, ela só é consultada a fim de saber se aquilo vai atender às condições de trânsito. Estudo de impacto de vizinhança. Já que tem a ver com o trânsito, não é? Com essa situação, eu coloquei a CT, porque eu acho que a CT, o mínimo que tem que fazer é acompanhar, né? Com certeza. O estudo de impacto de vizinhança é uma lei mais nova ainda, que exige bem mais coisa. Essa era uma lei que já tinha de 2005, o estudo de impacto de vizinhança veio o ano passado, uma lei nova que complica mais para quem quer instalar uma empresa aqui em Santos. Na realidade, todo licenciamento, relicenciamento que existe, a análise da CT é uma das mais relevantes, porque leva em conta justamente esses aspectos todos por conta dessa lei citada. O terminal da Embraport, ele atende a todas essas exigências aí da legislação, não? Eu vou levantar uma questão aqui ontem que não atenderia, e por isso é que ele se recolheu, deu uma semana de prazo, enfim, fingiu de morto.
porque na verdade ele não atende às determinações, às exigências. Não, na realidade, até os dias de hoje. Deixa eu então esclarecer essa polêmica. Nós tínhamos aí em andamento a questão do ABITS, que a Embraport cumpriu todas as pendências e obteve então o ABITS. O que nós temos pendente, não exatamente nós pendente, porque o terminal foi licenciado pelo IBAMA, que quem faz o licenciamento ambiental é o IBAMA. Mas no licenciamento ambiental tem um item que diz respeito aí a um termo de compromisso firmado entre a Embraport e a Prefeitura, que a Prefeitura não está satisfeita com o que foi até o momento feito. Então, nós temos uma discussão, isso, conforme eu citei, quem faz o licenciamento ambiental é o IBAMA. O IBAMA deu o licenciamento ambiental, a Embraport está regular em relação a isso. O que, no entanto, tem ainda que se considerar a posição da Prefeitura, que não se mostra satisfeita quanto a um termo de compromisso que a Embraport tinha que tomar algumas providências. É porque ela desmatou. Ela tirou um grande pedaço que o município tinha como preservação ambiental. Por conta disso, o que o IBAMA fez? Fez um acordo com ela. Você quer desmatar aqui? Então, tudo bem, eu vou te dar... Você vai ter um pedaço, onde esse pedaço você vai ter que recuperar e cuidar. Não é só recuperar, tem que recuperar e cuidar para o resto da vida. Enquanto existir a empresa, vai ter que ter essa compensação ambiental, a manutenção dessa compensação ambiental. É em Santos também? É em Santos. Obrigatoriamente em Santos. Na área continental. Na área continental. Na área continental, exatamente isso. Foi criado aí uma reserva. E a Embraport, enfim, a Embraport acha que cumpriu o termo, a Prefeitura acha que... Mas o nosso Ministério Público do Meio Ambiente é diligente, com certeza ele está tomando pé disso e vai tomar uma providência. Vai tomar uma providência, eu tenho certeza. Se não cumpriram o plano de recuperação ambiental e não estão fazendo a manutenção da área, com certeza o Ministério Público do Meio Ambiente de Santos vai tomar providência. É importante que o prefeito tenha acompanhado esse assunto da Embraport, seja do ABITS, seja agora dessa outra questão, e tem determinado que assunto seja discutido com o máximo rigor, né? E certamente nós estamos conversando com os representantes da Embraport e vamos ver se a gente consegue resolver tudo a contento. Do contrário, a saída será realmente o Ministério Público. O que a gente torce é que realmente as empresas que se instalam em Santos se instalam para trazer riqueza, para trazer emprego. Claro. Mas o que a gente está vendo não é isso, doutor. O que nós estamos vendo? Problema com os nossos trabalhadores avulsos. É claro, a estiva tinha que ceder um pouco, cedeu, mas a empresa ela não estava querendo ceder nada, não estava querendo conversar. Agora sim, estão em Brasília, espero que isso venha com um consenso, onde os trabalhadores não sejam preteridos, nosso meio ambiente também não seja preterido, aí sim, aí a cidade recebe a Embraport de braços abertos e vamos crescer junto. Com certeza. Muito bem, é isso mesmo, né? Muito bem. Vamos para o rápido intervalo, porém antes sempre uma informação importante da Prefeitura de Santos para você, não é? Em tempo de nova gestão, a Prefeitura de Santos decidiu retomar o orçamento participativo no município, que é um instrumento que permite aos moradores indicarem as prioridades de investimentos nos seus bairros. Neste ano, a população terá a possibilidade de participar da elaboração da Lei Orçamentária Anual para 2014, em 5 audiências públicas que vão ser realizadas em diferentes regiões da cidade. No Brasil, o orçamento público é formado pelo PPA, Plano Plurianual, pela LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e pela LOA, Lei Orçamentária Anual. O PPA estabelece os objetivos para os próximos 4 anos. A LDO prioriza anualmente as metas do município e a LOA prevê receitas e fixas despesas a cada ano. O sistema orçamentário é complexo, mas o município terá a oportunidade de compreendê-lo e poder participar ativamente da sua elaboração. É com esse objetivo que a Prefeitura produziu a chamada Cartilha Ilustrativa Orçamento Participativo. De maneira simples e didática, a publicação compara o orçamento de uma família com o orçamento do município. Primeira reunião, nesta quinta-feira, próxima, dia 25, 19 horas, Zona Noroeste, na Sociedade de Melhoramentos da Vila São Jorge. Um intervalinho. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso painel Debates, conversando e recebendo com prazer aqui o secretário de Assuntos Portuários e Marítimos de Santos, secretário José Eduardo Lopes.
também com a participação importante do nosso Manuel Rogério e da Verônica Mendrona, tá certo? O telefone segue aberto para você entrar em contato com a gente, comentar conosco, participar com suas perguntas, enfim, ou sugestões, tá certo? Sobre os temas importantes que a gente coloca em debate nessa edição do nosso painel regional Debates. Bom, eu queria saber, fazer uma pergunta aqui, não sei se é diretamente ligada à sua área, mas tem a ver com o bom fluxo da área portuária, tem um fluxo de veículos, enfim. O túnel que liga a Santos, as duas cidades, Santos e Guarujá, né? Túnel polêmico, lá definido para aquela área próxima ali onde fica a sede da Codesp, o Rodrigues Alves, né? Caiu do outro lado, lá na prainha, na cidade de Guarujá. Alguma nova informação, licitação, possibilidade de início de obras, enfim, secretário, alguma coisa nova para a gente, não? Tenho sim. Está definido, então, o traçado. Será realmente ali na região onde é a capitania, ali o túnel do lado santista será ali, do lado do Guarujá sairá ali onde é o chamado Linhão, que ali inclusive vai ser o canteiro de obras. No momento, o projeto executivo está em andamento, com assessoramento de uma empresa holandesa que já fez cerca de 80 obras como túnel, como esse que vai ser construído aqui. A previsão é que mais uns 3 a 4 meses o projeto executivo estará pronto. Estando pronto o projeto, então vamos já caminhar para a licitação. A ideia era que talvez em dezembro a gente já tivesse uma pré-seleção aí dos interessados. Mas talvez isso se avance um pouquinho para o começo do ano, e a expectativa é que final do primeiro trimestre, começo do segundo trimestre, talvez a gente já tenha, quem sabe, se tudo correr bem. Mas isso quem vai construir o governo estadual? O governo do estado. Então, o governo estadual, primeiro queria fazer a ponte ali na entrada ali da Barra. Aí falou desse túnel. Já se discutiu muito nesse programa aqui se não seria melhor o túnel na entrada da cidade, porque você evitar que os caminhões entrassem na cidade. E, pelo que eu estou vendo, eles estão insistindo no túnel. Eu não entendo muito disso aí, não sei se é bom, mas eu vi muitas discussões nesse sentido aqui. Deixa eu esclarecer. Então é o seguinte, o túnel é uma alternativa para o ferryboat. Então, o túnel, na posição que está, é uma alternativa para o ferryboat e pretende capturar cerca de 80% do movimento do ferryboat. Ele não exclui as balsas. Não exclui a balsa, tá? Inclusive, vai custar o mesmo valor, o mesmo pedágio da balsa e inclusive terá capacidade de absorver todo aí o crescimento futuro que vamos ter. Isso não exclui uma segunda ligação, também pensada através de um túnel, aqui na entrada da cidade, digamos, vocacionada para o transporte de cargas e ligando aqui Santos, a parte insular de Santos, à parte continental. Tá? E até recentemente nós tivemos a vinda aqui de um assessor da Secretaria de Logística e Transporte ocupada pelo secretário Saulo, e até esclareceu de alternativas que estão em estudo de ligação do Planalto com a Baixada, uma delas que complementaria esse acesso. Já falaram aqui até de teleférico. Às vezes, eu acabei de ver ontem... no teleférico de Olha, sabe que essas coisas... O mundo evolui. Um dia alguém inventou um cofre de carga, né, que se popularizou. Foi, né? Ontem eu vi 2 contêineres de 20 que se transformam num de 40, ou seja, às vezes umas ideias malucas, né, acabam acontecendo, né, por que não? O teleférico ele teria um problema, já foi discutido isso aqui também, né? O problema é assim, ele desceria aonde? Né? Porque eu acho que tecnicamente você fazer funcionar com a tecnologia que a gente tem hoje, né? Não seria nada impossível você fazer um teleférico, descer a serra, enfim, mas ele desceria aonde? Em Cubatão. Aí de Cubatão teria todo o trânsito de caminhões. É estratégia, porque tem as duas margens, direita e esquerda. Não, mas junto a isso, Turão, uma coisa que nós precisamos desenvolver, isso é uma outra coisa que nós estamos tocando, eu sou coordenador da Câmara de Desenvolvimento do Transporte Hidroviário aqui na região metropolitana. A CEP fez um estudo de aproveitamento da bacia hidroviária,
o governo do estado também está desenvolvendo estudos complementares para a gente utilizar toda a malha hidroviária, de tal modo que a gente possa ter nos municípios, nos outros municípios, quer dizer, em áreas remotas ao porto, plataformas logísticas que pudéssemos transferir de barcaça os contêineres para o porto. E nós também deveríamos utilizar mais ainda o transporte ferroviário, e eu torço, e isso deve ser uma coisa que deve acontecer a curto prazo, que a gente possa transportar um número maior de contêineres em vagão, inclusive com 2 alturas. Então, eu acho que nós precisamos desenvolver bastante esse lado. Para tirar os caminhões aqui da entrada da cidade, né, e minimizar o trânsito. Né? Secretário, a administração anterior fez um projeto, Porto Valongo, que previa para os armazéns do 1 ao 8 uma destinação turística, náutica para aquela localidade, né? Recentemente saiu na imprensa, há uns meses, que o prefeito Paulo Alexandre quer estender esse projeto de revitalização do Valongo para os bairros também da Vila Nova e Paquetá, inclusive já aconteceu uma visita da empresa de consultoria na localidade. Gostaria que o senhor explicasse para a gente se a destinação dos armazéns 1 ao 8 continua a mesma da administração anterior, caso não, qual é o projeto que tem para lá? O senhor desse para a gente mais elementos só para complementar a pergunta dela, ano passado o prefeito Papa teve um seminário internacional aqui de revitalização dos portos, e o prefeito Papa apresentou detalhadamente, ex-prefeito Papa, né, esse projeto. Eu também gostaria de saber, sai do papel daquele jeito, não sai, aquele mergulhão que todo mundo Como fica essa novela dos armazéns 1 ao 8? São muitas informações. Mergulhão. O projeto executivo está em andamento. Nós temos participado ativamente com a empresa contratada pela Codesp. Estamos discutindo aí o projeto executivo do mergulhão. O mergulhão, ele visa, digamos, dar uma solução para um grave gargalo que nós temos, que é aquele entroncamento ferroviário com rodoviário ali naquele setor. E também vai acabar propiciando o aparecimento do Porto Valongo. O projeto continua em pé, basicamente no que diz respeito ali à questão da água, aproveitamento dos armazéns, é basicamente a mesma coisa. O que mudou é o seguinte: quando o prefeito Paulo Alexandre assumiu, a parte de revitalização ia basicamente até ali a Avenida Conselheiro Nebras. O prefeito não via sentido nisso, pediu que fosse ampliado para o Paquetá e Vila Nova e descesse mais um pouquinho. Em fevereiro foi assinado um aditamento de contrato com a AROP. A AROP já fez os estudos, já apresentou os estudos. Nesse momento, todo o trabalho apresentado está sob análise das equipes técnicas da Prefeitura. Estão sendo programados workshops e também começará a haver audiências públicas para que o assunto seja debatido e seja dado andamento, então, à licitação. Uma das coisas que, inclusive, está sendo definido é a modelagem. Como é que será, então, a exploração do Porto Valongo e todas as outros equipamentos que integrarão, então, o complexo. Então, está em andamento. Eu vi esse projeto, esse projeto de revitalização, eu acho até muito bonito. Uma coisa que eu não concordo é a instalação de marina no meio do porto, onde barcos de recreação vão estar disputando espaço com navios cargueiros. Deixa eu fazer uma pergunta. Se em vez de marina a gente tivesse ali um espaço para feiras náuticas, que é uma grande carência que o Brasil tem. Sim, aí tudo pode bem. ser. Então é justamente isso. Então vamos pensar não somente em marina, mas numa área que poderá ter múltiplas finalidades. Eu acho que isto, por exemplo, é uma das coisas novas que nós estamos agregando. Certo. Mas como é que está essa conversa, essa questão do armazém 1 a 8, dessa sessão com a Prefeitura, do terreno? Essa iniciativa, no que diz respeito à área portuária propriamente dita, é uma iniciativa conjunta da Prefeitura e do Governo via Codesp, que tem como interveniente a CEP. As discussões continuam, temos inclusive uma reunião programada para a próxima semana, então o assunto continua evoluindo. Então, mas são diferentes frentes. Já a revitalização faz parte inclusive de um outro programa da cidade, que é o Santos Novos Tempos. Né? E a gente está falando em teleférico, a gente está falando de teleférico de carga. Nós teremos aqui em Santos, então, um teleférico para passageiro. Verá que os morros, que vai estar integrado até a estação do VLT. Isso vem com verba do PAC Mobilidade, PAC...
Exato. Então, é isso? É isso. Acho que é Parque Mobilidade. Parque Mobilidade. Exatamente. Essa verba dos teleféricos. Então, nós... Mas é que teremos teleféricos nos Morros de Santos, então. Mas aí tem que pegar e executar logo. Você ficar que nem o Banco Mundial aí, com o de Santos Novos Tempos. Tá correndo aí. Uma coisa que eu estou aprendendo na prefeitura é ter paciência. Eu acho que as coisas caminham no serviço público, a dinâmica e a necessidade de certas, vamos dizer, discussões todas é mais intensa que na empresa privada. Né? Sim, Milton, sobre esse assunto eu queria fazer um destaque. Principalmente você está falando, no serviço público as coisas não andam tão rápido como na iniciativa privada. Nós temos a Lei 8.666, que é de 93, que é a Lei de Licitações. Ela necessariamente precisa de algumas alterações, mesmo porque ela não vem coibindo o que era o escopo dela, que é coibir corrupções. Eu acho que só ter governo de um lado e o licitante de outro, tem que ter outros entes envolvidos. Eu diria até o Ministério Público, não sei nem, teria que mudar a legislação, mas porque é um órgão que eu confio. Mas uma coisa que me deixou indignado na leitura do jornal, logo pela manhã, sabe aquele café? Que vai tomar o café, que você vai ler o jornal. E eu li na Folha de São Paulo e no jornal O Globo sobre a Empresa Brasileira de Projetos. Foi uma empresa que foi criada, um dos seus sócios proprietários trabalhou no gabinete do ministro Palocci e está me parecendo, pelo que eu li, pelo que eu extraí da matéria, tem suspeita de favorecimento, está me parecendo um novo mensalão, está me parecendo com aquele que agentes públicos, através do Correio, capitaneavam dinheiros ilícitos para fins políticos ou outros fins. Por quê? Só para você ter uma ideia, posso até citar um caso concreto que eu li na matéria, licitação dos portos, aqui de Santos mesmo, também dos aeroportos. Essa empresa foi vencedora e ela não recebe do poder público. Mas, ora, vai ser ela que vai fazer o projeto, ela que vai fazer a minuta do edital e ela que vai fazer a minuta do contrato. É claro que a empresa que quer receber vai pagar bem essa empresa. Então, é um modelo que foi feito. Essa empresa foi autorizada aí em março, mas parece que já estava trabalhando nesse projeto já desde janeiro anterior a isso, então ela leva uma vantagem em relação às concorrentes. É uma empresa que só tem 17 funcionários e num projeto chegou a faturar mais de 17 funcionários. Só tem 17 funcionários e num projeto ela chegou a faturar mais de 17 milhões. Isso que eu estou falando é uma invenção, está na matéria da Folha de São Paulo e do jornal O Globo de ontem. Vocês podem estar verificando isso. Não, é verdade, essa empresa vem agora uma leva de licitações aí por conta da lei 12.815 e aí, pelo que a gente sabe, a modelagem, várias coisas está sendo vista por essa empresa. 12.815, lembrando, é a nova legislação. Exato. Consequência como eu disse no começo do programa, da MP 595. Né? Sabe, doutor Ana, que eu comentava aí há pouco com vocês. Às vezes a lei, o grande problema é não prever transição, não prever certas situações. A lei 12.815 centraliza em Brasília uma série de coisas que quem está em Brasília não tem estrutura para fazer. Então, parece que foi um meio que alguém achou de levar adiante o que a lei determina, que é o andamento das licitações. Empresa Brasileira de Projetos. Empresa Brasileira de Projetos. É uma empresa privada, pública? É uma empresa privada. É uma empresa privada e ela recebe, ela funciona através de autorização. Você sabe que são as modalidades que tem no serviço público? Não. São permissão, autorização, concessão. Você só precisa de licitação quando é uma concessão. A autorização é um ato administrativo que dispensa a licitação. Não há necessidade disso. Tanto é que ela pode dar, pode tirar, mas através dessa autorização a empresa é habilitada para fazer o projeto, ela concorre cada vez mais, mas ela ganha nesse prazo e nesse favorecimento. Eu estava lendo na matéria dizendo que vários
vários funcionários técnicos dessa empresa visitaram os terminais existentes e pediram os projetos já. Aí copiar fica fácil, ô Botorão. Como é que eu vou concorrer com uma empresa que já tem um acesso melhor que o meu, tem um prazo maior que o meu e ainda copia projetos? E tem um padrinho também forte. Exatamente. Os terminais portuários todos vão ter que participar de novas licitações. Exatamente. E eu quero deixar um alerta aqui. Essa empresa fez um estudo, eu só vou deixar um alerta aqui para o nosso secretário de Portos. Ela fez um estudo que ela vai trabalhar ali na área de licitação onde está localizado o terminal da Libra, porque ali vai ser tudo licitado, é cais público. Na ponta da praia, isso. De instalar lá grãos, granel sólido. A gente sabe que a gente já tem um problema ali na ponta da praia, e além do terminal onde está a Libra, ainda vem para a área aqui onde estão os bairros. Então, fica esse alerta. Olha, deixa eu então te dizer, nós estamos acompanhando e já nos manifestamos sobre isso. Conta, por favor. Naturalmente, a gente não pode... A cidade, o grão, né, na ponta da praia é uma coisa que incomoda. Claro. Então, a prefeitura se manifestou dizendo que nós não podemos ter esse problema ampliado e que o governo federal tem que pensar numa solução para o que existe e não ampliar o problema. Que, naturalmente, nós preferimos que lá tivessem atividades que agredissem menos ou impactassem menos a cidade. Tá? Então, essa é uma situação que nós já estamos cientes, já analisamos, já tomamos, inclusive, uma posição. Aliás, a posição quem tomou foi o prefeito. Tá? É a história da proliferação dos pombos, né, por causa dos grãos espalhados pela área portuária toda. O trabalho importante foi feito pela Universidade de Santa Cecília, capitaneado Filete, pelo Dr. Filete, foi um dos pilotos desse projeto da Universidade, né, Universidade de Santa Cecília, Unisanta, né, e além de tudo médicos, especialistas em pneumologistas, né, especialistas em doenças respiratórias, dizem que o crescimento de alergias e doenças respiratórias, problemas respiratórios aqui na cidade de Santos, em grande parte tem a ver com essa questão aí que envolve os grãos espalhados aí pela área portuária toda. Isso. Então, em cima do segundo break, a gente vai para um rápido intervalo e o painel Debates volta em instantes. O tempo vai rapidinho, né? PDT, hein? Caraca, inventaram mais uma aí. Essa não. Gente, o Palocci está por trás disso, é o que ele falou. Eles estão fazendo. Vamos voltando ao terceiro e último bloco desta edição do nosso painel Debates. Com prazer conversando aqui com o secretário de Assuntos Portuários e Marítimos de Santos, secretário José Eduardo Lopes, a participação sempre importante aqui do nosso Manuel Rogério e da Verônica Mendrona também. O telefone segue aberto, muitas perguntas já chegando aqui para o secretário, para o Rogério, para a Verônica também. E eu queria falar rápido. O projeto Barnabé Bagos, muita gente pergunta pela rua, aquele projeto tão debatido, tão discutido, às vezes o pessoal questiona a gente. Esse projeto miou, secretário? Sim, no momento não tem nada. Não de ampliação, duplicação do Porto de Santos, era isso, né? Houve esse projeto do Bagres, né, que resultou aí na Operação Porto Seguro, e não vejo nenhuma disposição de tão logo alguém querer falar em alguma coisa ligada a Bagres. Virou doença contagiosa. Ninguém quer mexer nisso. Secretário, gostaria de questioná-lo. O CAP, o Conselho de Autoridade Portuária, agora ele não é mais um órgão deliberativo, é um órgão apenas consultivo, né? Então, perdeu um pouco aí a força na minha visão. Além disso, cogita-se agora que na reforma ministerial da presidente Dilma, que a Secretaria de Portos, a da Aviação Civil, a de Porto também, seja realocada para o que eles estão chamando de um blocão da infraestrutura, um grande ministério aglutinando essas pastas. Como o senhor vê essa possível perda de status? Qual a sua visão nesse sentido? A gente perde força política dessa forma? Eu acho que é de todo lamentável. A lei, ao centralizar em Brasília de forma excessiva as decisões, nós perdemos aqui a capacidade de diálogo com a autoridade portuária local e, consequentemente, a capacidade de influenciarmos e temos aqui uma melhor qualidade da decisão. O que era feito também de forma associativa com o CAP, que tinha, então, poder deliberativo. Então, o CAP, não só ele perde poder deliberativo, quanto também na reformulação, você tem agora 8 pessoas representando o governo e 8 representando
4 representando os trabalhadores e 4 representando os empresários. E o poder de decisão é do bloco governista. Então, é basicamente o governo conversando com ele mesmo. Então, vão ter 4 pessoas do governo federal, 2 do governo do estado e 2 das prefeituras. Então, vai ser basicamente o governo conversando com ele mesmo e, ainda assim, tendo poder deliberativo. Então, algo que a gente vai ter que ver com muita cautela, mas bastante lamentável. Não só essa transferência de poder, também o que se transformou, então, aí o CAP. Com relação à criação de um outro ministério, tudo vai depender de como isso é formatado. De formatar as pessoas que estarão lá, a capacidade de diálogo dessas pessoas ou desses protagonistas aí que vão ser responsáveis por esse assunto com as comunidades locais. A gente vê realmente com muita preocupação uma decisão, se for simplesmente decisões de gabinete, será lamentável. Para você ter uma ideia, hoje a fiscalização do porto, como é que funciona? Quem fiscaliza aqui no porto precisa fazer um relatório, mandar para Brasília. Uma coisa é no calor do assunto, você fiscaliza, constata o que está acontecendo e pune. Outra coisa é você constatar, fazer um relatório, mandar para Brasília, 2, 3 meses depois, alguém em Brasília, a quilômetro de distância, sem saber exatamente o que acontece aqui impactou, decidir sobre uma penalidade. Então, salvo o melhor, isso parece uma grande deturpação de como as coisas devem funcionar. Então, isso tudo preocupa, torço para que a gente consiga, com o passar do tempo, restabelecer um pouco essa questão desse distanciamento vamos dizer, do poder, da decisão dos portos, particularmente do Porto de Santos, que é a mais importante do Brasil. Só um minutinho. Secretário, por falar em fiscalização, a Prefeitura anunciou recentemente que conseguiu aumentar em 8 milhões o ISS relativo às atividades portuárias, Sim. que teria sido um trabalho em conjunto da sua Secretaria com a Secretaria de Finanças, Exatamente. certo? Esse dinheiro ele estava indo para as outras cidades? Primeiro, assim, esses 8 milhões, eles já entraram nos cofres da Prefeitura ou são 8 milhões que foram de autuações, então cabendo às empresas o recurso? Isso não ficou muito claro. A outra questão é para quais cidades esse dinheiro estava indo? Não sei se nós vamos ser tão precisos, mas realmente isso era um recolhimento que era feito para outras cidades. O que era feito para outras cidades, hein? O recolhimento do ISS. Recolhimento, porque o entendimento dos autuados era que eles estavam em outro município. Tá. Recolhiam para o município. Fato gerador. Sério, isso? Agora tudo imposto sobre serviço para outros municípios. Mas, olha, o importante é o seguinte, foram aplicadas autuações e não me parece que haverá contestação. Exatamente. Tá? Mas o mais importante é o seguinte, é que o que mostrou que a gente pode melhorar bastante essa arrecadação, particularmente agora com o cruzamento das informações. Certo. Isso é o que o sistema traz. Nós estamos estabelecendo linhas de serviço que, mais ou menos o seguinte, entrou um navio, ele precisa ter fatura de prático, precisa ter fatura de rebocador, precisa ter fatura de serviços da Codesp, das taxas portuárias, precisa ter fatura do terminal, precisa terminal pelos serviços de recebimento, de embarque da mercadoria. Então a gente estabelece para cada linha de serviço, para granel, para container, para granel líquido, a gente estabelece uma linha de serviço e a gente cruza informação. Se aparece uma informação de um determinado navio, nós precisamos verificar a cadeia inteira. Então, isso, depois você acaba cruzando, você pega pelo prestador de serviço, você consegue, de uma forma ativa, chegar num prestador de serviço, dizer o seguinte, por favor, me dá aqui o que você submeteu à tributação e você tem uma lista dos supostos serviços que ele teria que apresentar. Porque o ISS é devido no efetivo local da prestação de serviços, né? Exatamente isso, tá? Então, agora uma fiscalização que a gente chama de fiscalização ativa, né? Uma fiscalização que inclusive se faz agora nos locais, como nós temos lá na Secretaria de Assuntos Portuários. Pessoas que vêm do meio, como é o meu próprio caso, nós estamos treinando 15 fiscais, na realidade, dos 84 da Secretaria, para
ter um entendimento e atuar diretamente a um grupo de fiscalização. Você estava dizendo que o Porto é o principal vertente econômico da cidade. E o Porto responde às atividades portuárias, a melhor arrecadação da cidade é o imposto sobre serviço. A atividade portuária responde por 2/3 dessa arrecadação. Então é natural que a gente dedique aí um esforço bastante grande para essa atividade, não só para desenvolver, mas também no sentido do correspondente, que é a arrecadação que permite a cidade, então, ter os meios para devolver em serviço para o cidadão. E, secretário, o senhor sabe dizer se a Prefeitura vai atuar, inclusive, na questão retroativa dos últimos 5 anos? Com certeza. Para buscar esse imposto? Esses 8 milhões correspondem a 8 anos, inclusive. Quando ela atua, ela busca os últimos 5 anos. Que foi um começo bastante promissor, né? Fiquei muito feliz com os resultados. Prefeito, mais ainda. Eu queria só voltar à situação do CAP, que perdeu, que agora só funciona de forma consultiva. Isso foi tratado aqui no programa também, Boturão? Claro, várias vezes. Nós criticamos essa questão de um órgão em Brasília estar verificando o que se acontece realmente aqui no Porto. O secretário citou bem essas questões burocráticas de mandar enviar documentos para Brasília, esse documento só retornar com uma solução 2 meses após, caso uma insegurança jurídica. Me lembrou até um Instituto de Direito Processual Civil, que eu gosto muito, que é a inspeção judicial, onde o juiz, quando a causa é complexa, ele sai do seu gabinete e vai até o local verificar para entender. Eu, particularmente como advogado, eu utilizo disso também. Às vezes a pessoa está me explicando alguma coisa, eu falo, não, eu quero visualizar, vamos ao local e olhar, e só você estando ali realmente sentindo o calor e a reação, interagindo com o local e com os fatos, é que você consegue tomar uma decisão melhor e mais acertada. Olha, fiel a isso, o próprio prefeito, né? Nós temos o programa do Vivo Bairro, cada sábado nós estamos num local diferente da cidade. E o prefeito, quando nós assumimos, o prefeito determinou o seguinte, que ele não queria administração de gabinete, ele queria os secretários nos locais onde tivesse alguma relação com a sua, exatamente, com as suas pastas. É o que a gente tem procurado fazer. Tenho andado bastante pela cidade, tenho ouvido muito, aprendido muito, o que tem, de alguma forma, contribuído para uma melhora na decisão. Uriel Vilas Boas, sempre participando com a gente aqui, diz o seguinte, como é que eles veem, os convidados, né, a situação que vamos enfrentar quando, em 2020, o Porto tiver uma movimentação de 250 milhões de toneladas de mercadoria. Eu acho que tem relação com a questão do trânsito, né, com os gargalos, porque não se fala de planejamento completo, ele envolvendo aí empresários de governos municipais, estaduais e federais. Eu vou falar, eu quero me antecipar, eu sei que vocês vão falar de trânsito, eu vou falar de o que acontece realmente na área, o usuário do Porto de Santos. A alfândega, a Receita Federal já saiu na frente com um porto sem papel, mas por outro lado ainda nós temos os órgãos intervenientes que não vêm na mesma celeridade que trabalha a alfândega Porto de Santos. Você tem o Ministério da Agricultura, que apesar dos esforços dos seus funcionários, ainda está aquém da necessidade para acompanhar todo o sistema da Receita Federal, a informatização da Receita Federal, e temos um grande problema aqui em Santos, que é a Anvisa, quando se trata de licença de importação, onde há necessidade da interveniência da Anvisa. Por exemplo, isso tem até afetado os consumidores, nós consumidores, porque há produtos importados que estão entrando no Brasil, onde está utilizando uma classificação sem o destaque da Anvisa, por motivo que, se for colocar aquele destaque da Anvisa, porque o produto já vai ser direto para o consumo do mercado interno, ele vai atrasar muito, e isso vai decorrer demurge, perda de free time, que é o tempo que o importador tem, sem pagar o demurge do container. Isso vai acarretar custos muito altos na armazenagem, você perde um primeiro período de liberação do produto, você entra no segundo período, onde as taxas são maiores. Enfim, isso vai acarretar uma fuga de usuários do Porto de Santos. Secretário, por não? Olha, eu acho que você tem razão. Nós precisamos, no que diz respeito aí aos órgãos intervenientes, ao alfândega, Anvisa, a Vigiagro, a própria Polícia Federal, nós precisamos de um reforço substancial de estrutura e de meios.
Isso é para ontem e é um problema que nós convivemos bastante. Por exemplo, a Polícia Federal, que nós estamos aqui, o porto mais importante do país, embora aqui a delegacia local tenha um status parecido, por exemplo, com a sua correspondente de Foz do Iguaçu, nós não temos aqui os recursos. Eu acho que é inconcebível que o Porto de Santos, por exemplo, a Polícia Federal não tem um helicóptero, enfim, várias outras coisas aqui que nós deveríamos ter aqui para sermos mais ágeis, mais efetivos. Tem uma tentativa agora com o Conaportes aí, dos agentes aí conversar e haver uma interação, e com isso nós temos alguns progressos. Mas respondendo então a questão aí do Uriel, que é sempre muito atento, muito participativo, na realidade essa projeção é para 2024. Eu tenho uma posição e essa posição é compartilhada por vários colegas. O Porto de Santos não se sustenta mais no modal rodoviário. Todo o crescimento do porto, inclusive substituição dos volumes já movimentados, terá que partir para o módulo ferroviário. Então é para ontem a necessidade que nós temos de resolver essa questão ferroviária. Enquanto nós temos aqui uma carreta transportando de 25 a 54 toneladas, dependendo aí da configuração, um vagão sozinho transporta de 80 a 120 toneladas. Então é inegável a gente deixar ou observar aí os benefícios do vagão, enfim, as economias. Isso aí, para nós que somos jornalistas, eu e a Verônica, dá uma manchete, hein? Dá manchete. O Santos não sustenta mais no modal rodoviário. Com certeza, eu acho que essa é a grande manchete. Dá uma manchete mesmo. Maria José do Boqueirão quer saber o seguinte: secretário, por que a taxa portuária é uma das mais caras do Brasil? Acho que ela se refere aqui ao nosso porto, né? Taxa portuária, não, eu quero entender que seja para embarque de passageiro. Talvez se for embarque de passageiro... Eu acho que deve ser sim, porque as companhias têm dito que vão diminuir o número, inclusive, de escalas e de navios por conta disso. Não sei se isso até que ponto isso é boato. É uma briga. Mas isso é a questão da taxa de embarque, que é paga pelo armador e repassada para o passageiro, que nem sempre o que repassa para o passageiro aqui é pago, tá? Isso é uma questão comercial que cada armador faz, tá? É definida livremente. Nós temos atuado, tentando dar alguns meios melhores aí, alguns para a indústria de cruzeiros, diminuirá o número de escalas, mas o número de vagas, pelo crescimento dos navios, pelo maior porte dos navios que virão, será uma coisa parecida. Vai ter um pequeno decréscimo, mas está se mudando... Vai influenciar no número de passageiros. Está se mudando um pouco o perfil. Vem os navios mais, vamos dizer, mais sofisticados, então os armadores estão mudando um pouco a forma como exploravam aqui os cruzeiros. Tirando um pouco da popularidade, que popularizou muito, né, essa questão mais ou menos isso. E com a revitalização dos portos também fala-se em ampliação para receber mais de 12 mil passageiros. Isso fala o projeto de revitalização dos portos. Criação de mais 3 berços de atracação com você fala do alinhamento ali do Cais Volteirinhos, e também quando a gente tiver futuramente o Porto Valão, nós também teremos mais 3 lá. Olha, o Renato lá da Vila Tupiri, Praia Grande, pergunta assim: de onde veio o secretário José Eduardo? Por que criaram um órgão sendo que quem mandava era o sindicato da Estiva? Não entendi bem, caiu até a caneta. Eu não entendi. Escapou da mão. Eu não entendi. Também a secretaria foi criada em épocas passadas, aí foi ocupado brilhantemente pelo Aquino, depois recentemente pelo Júlio, e agora estou aí na... Eu tenho 42 anos de atividade portuária, né? Comecei com 15 anos na atividade, tenho 57 anos de idade, estou há 42 anos comecei todas as atividades, exatamente. Então, por isso que eu falei, quem trabalha no porto, fica sempre trabalhando no porto, por isso que os estivadores não vão saber o que fazer. Exatamente. Muito bem, vão ter inúmeras dificuldades, né? Finalzinho aqui do nosso painel debates, né? Acho que eu estou encerrando aqui, é isso ou não? Tem mais um minutinho aqui. João Carlos Moreira, o que estão fazendo pela população que paga fretado, se possível, põe em discussão que os mesmos venham pela imigrantes. Não pagamos pouco e são mais de 150 fretados. Isso é uma questão completamente alheia aqui ao assunto portuário, né? Foi invenção do Kassab, viu, Manuel Rogério, né? Que deu aquela travada aí nos fretados que subiam a serra, vinham de outras cidades para São Paulo, diminuiu percentualmente
Preço bastante elevado e fretados para São Paulo, né? Por isso que eu falo, é sentir o calor dos fatos quem está na região. O Kassab foi defender a Prefeitura de São Paulo, nós vamos defender aqui a Prefeitura de Santos e a nossa região aqui. Meu caro secretário Zé Eduardo, obrigado pela presença, sucesso, até uma outra oportunidade com a gente aqui, viu? À sua disposição, sempre convidado, vou estar aqui tentando contribuir para que tenha um entendimento melhor do Porto. Contribui bastante, sem dúvida. Rogério, obrigado também por estar com a gente, hein? Eu que agradeço. Obrigado, Verônica. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado também a você que acompanhou mais uma edição do Painel Debates. A gente volta amanhã sempre às 1h30 da tarde, a reprise às 8 da noite e às 10 da noite, às 22, o Painel Regional. Tchau.